Olá, como sabes, o curso de Energias Renováveis que estás a estudar tem uma forte componente de cálculo. Cálculo de energia solar térmica, cálculo de sistemas de energia solar fotovoltaica e de energia eólica. Para isso, é imprescindível o uso da máquina de calcular. Assim, nesta apresentação, o objetivo é falarmos um bocadinho do uso da máquina de calcular, dos cálculos que terás que fazer ao longo do curso e de como a usar. A máquina de calcular que vamos usar será uma máquina de calcular científica, normal, não tem nada de extraordinário. É uma máquina qualquer científica que poderás usar no mercado. Ok? Estás preparado? Podemos começar? Como podes compreender, não é fácil termos aqui todos os modelos de máquinas de calcular científicas existentes no mercado. Assim, vamos mostrar 3 modelos que são exatamente iguais a todos os outros. O princípio de funcionamento é idêntico e vais ver que não vais ter qualquer tipo de problema, mesmo que a tua máquina não seja exatamente igual a qualquer uma destas. Ok? A primeira função que vamos calcular são as funções trigonométricas. Para isso, para calcular funções trigonométricas de ângulos, o que temos que ter é a máquina programada no modo graus. Ok? Para isso, nesta máquina, por exemplo, carregaremos na tecla Shift, depois no Setup, para vermos a configuração da máquina. Vamos até ao parâmetro que diz ângulo e, como podes ver, está selecionado em graus, que em inglês se diz degree. Se quiseres, ou se não estivesse em graus, aqui, como podes ver, podes selecionar qual é o tipo de medida angular. Pode ser em graus, em radianos. Ok? Passamos para esta máquina para configurar o mesmo modo e vamos pôr em graus também. Como podes ver, carregamos na tecla Mode e depois selecionamos a opção Degree, que já está selecionada. Podemos selecionar outras, ok? E vamos pôr em Degree. E agora, nesta máquina, é praticamente igual. Carregamos na tecla Move. Nesta primeira não aparece a opção Degree. Vamos carregar outra vez na tecla Move. E agora sim, se carregar na tecla 1, seleciona a opção Degree, na tecla 2, radianos. Portanto, clicaremos na tecla 1 e está selecionado. Como podes ver, já aparece a indicação que os ângulos serão calculados em graus. O primeiro cálculo trigonométrico que vamos realizar é o cálculo do cosseno. Para isso, nesta máquina, teremos que usar a tecla cos, que indica o cosseno, e agora vamos dizer o ângulo que queremos introduzir. Por exemplo, cosseno 60 graus, cos 60 graus. E já está. Resultado 0,5. Se estivermos a trabalhar nesta máquina aqui, faremos alguma coisa muito idêntica. Cos e 60 graus. Como podes ver, 0,5. E agora nesta, muito idêntico também. Cosseno e agora 60 graus. E o resultado será exatamente o mesmo. Agora, para perceberes como se calcula o cosseno e para ficares a perceber se estás a entender esta apresentação, vais parar esta apresentação e vais calcular estes dois cossenos. O cosseno de 50 graus e o cosseno de 40 graus. Como podes ver, o resultado do cosseno de 50 é 0,64 e o resultado do cosseno de 40 é 0,76. Confirmas? Se por acaso não te deu estes resultados, já sabes, contacta o teu formador teórico. Agora que já aprendeste o cálculo do cosseno, vamos continuar com outro cálculo trigonométrico, o cálculo do seno. Para isso, o princípio é exatamente o mesmo que o anterior. Por exemplo, se eu quiser calcular o seno
de 60 graus, carrego na tecla Sin, que indica seno, e agora 60. E o resultado será 0,86. Nesta máquina, o princípio é exatamente o mesmo. Carregamos na tecla Sin e depois 60. Como podes ver, o resultado é exatamente igual à outra, 0,86. E agora nesta, o princípio mantém-se. Seno, 60, e o resultado dará exatamente igual. Ok? Estás a perceber? Se tens alguma dúvida, para esta apresentação e repete estes cálculos. Agora vou-te pedir que pares esta apresentação para fazermos estes dois exercícios. Vais calcular o seno de 70 graus e o seno de 45 graus. E pronto, como podes ver, o resultado do seno de 70 graus é 0,93 e o resultado do seno de 45 graus é 0,70. A ti deu igual? Se não, já sabes. Se tiveres alguma dúvida, contacta o teu formador teórico. Da mesma forma que calculamos o cosseno e o seno, podemos, ao longo do nosso curso, necessitar de calcular as funções inversas. Assim, para calcular o inverso do cosseno, terei na máquina que usar a segunda função da mesma tecla. Calcularei ou carregarei no Shift, depois no cosseno, e assim estou a pedir à máquina que calcule a função inversa do cosseno. E agora coloco o valor que quero calcular, por exemplo 0,5, e então o resultado será 60. O que isto quer dizer é que o cosseno de 60 graus é 0,5, ou ao inverso, 0,5 é o valor cujo cosseno é de 60 graus. Nesta máquina faríamos exatamente da mesma forma. Segunda função do cosseno de 0,5. Como podes ver, 60 graus também. E aqui, da mesma forma, segunda função, cosseno de 0,5. Ok? Da mesma forma que se quiser calcular o inverso do seno, é exatamente igual. Vamos fazer segunda função, ou shift, do seno, por exemplo, de 0,5 também. E vai dar outro valor, 30 graus. Nesta máquina faremos exatamente da mesma forma. Segunda função do seno de 0,5. E aqui exatamente igual. Shift, seno de 0,5. Ok? Se tiveres alguma dúvida, já sabes, contacta o teu formador teórico. Para já, vou-te propor estes 5 exercícios. A função inversa do cosseno de 0,35. A função inversa do seno de 0,25. A função inversa do cosseno, 0,8. E a função inversa do seno, de 0,6. Ok? Tenta fazer os exercícios. Fizeste os exercícios? Vamos conferir então. O resultado do inverso do cosseno de 0,35 é 69,51. O inverso do seno de 0,25, 14,47. O inverso do cosseno de 0,8, 36,86. E o inverso do seno de 0,6, 36,86. Os resultados estavam corretos? Saíste bem? Se não, já sabes.
contacta o teu formador teórico. Outro dos cálculos que vão ser necessários ao longo do curso é o uso do expoente. Assim, é muito frequente teres que calcular o quadrado ou o cubo de um determinado número. Vou-te explicar. Imagina que queremos calcular o quadrado de 3. Para isso, na máquina de calcular, existem várias teclas que fazem a mesma função. Por exemplo, a tecla x ao quadrado, a tecla x levantado ao y ou a tecla acento circunflexo. Na realidade, qualquer uma delas tem exatamente a mesma função, depende de como funciona cada uma das máquinas. Assim, vou-te explicar. Três ao quadrado. Aí está. O resultado dá 9. De qualquer das formas, posso usar outra tecla como expliquei. 3 elevado ao quadrado. Como podes verificar, o resultado é exatamente o mesmo. Da mesma forma, podemos usar 3x elevado a 2 ao quadrado. E então, como podes verificar, o resultado é exatamente o mesmo. Da mesma forma, que se quiseres calcular não o quadrado, mas o expoente de outro número, podes fazê-lo exatamente da mesma maneira. Por exemplo, se quiseres calcular 4 elevado a 5, o que terás que fazer é 4 acento circunflexo da mesma forma que usamos para dar o expoente e agora 5. E portanto, como podes verificar, o resultado é 1024. Da mesma forma, e com a tecla que usamos anteriormente, posso calcular 4x levantado a y, em que o y é o 5. E portanto, como podes verificar, 1024. Como podes ver, é muito simples. Agora vou deixar com estes exercícios para que possas tu também tentar fazer, ok? Peço-te para calculares 4 elevado a 7, 5 elevado a 4 e 6 elevado a 3. Ok? Para esta apresentação e tenta fazer estes exercícios. Vamos conferir então os resultados. 4 elevado a 7 dá 16.384. 5 elevado a 4, 625. E 6 ao cubo, 216. Como podes ver, não é nada difícil. Os teus resultados são iguais a estes? Estás a ver? Afinal é fácil. Até aqui, está a correr bem? Vamos agora continuar para o último tema, o tema das raízes. Vamos lá? Se eu, por exemplo, quiser calcular a raiz quadrada de 4, terei que na máquina usar a tecla da raiz, 4, igual. Noutro tipo de máquina, por exemplo nesta, a raiz encontra-se na segunda função da máquina. Portanto, tenho que estar e carregar primeiro na tecla da segunda função e depois na raiz quadrada e agora sim 4. E o resultado dará 2. E nesta máquina é exatamente igual. Portanto, terei que carregar na tecla Shift, que indica a segunda função, raiz quadrada e 4. E aí está. Como podes ver, o resultado é igual também, 2. Outro tipo de raízes são as raízes não quadradas, mas as raízes índice. Quer dizer que é um número de uma raiz de outro número. Ok?
Assim, temos que usar a tecla exatamente igual a esta. O expoente, a raiz e o valor da raiz. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz cúbica de 10, terei na máquina de calcular que primeiro indicar o valor do cubo, agora o valor da raiz e agora o 10. Como podes ver, o resultado dá 2,15. Assim, nesta máquina se faz de maneira idêntica. 3, segunda função da raiz índice e agora o 10. E o resultado, como podes ver, é exatamente igual. E agora nesta, faz-se exatamente da mesma maneira. 3, segunda função da raiz e 10. Ok. Como podes comprovar, o valor é exatamente igual nas três. 2,15. Até aqui, tudo percebido? Na tua máquina dá igual? Agora vou deixar-te com os seguintes exercícios. Vais parar esta apresentação e vais ver se consegues chegar ao mesmo resultado que eu. Ok? Até já! Conseguiste fazer os exercícios? Vamos conferir agora o resultado. Para o primeiro, o resultado correto é 1,56. Para o segundo, raiz quadrada de 9, o resultado é 3. Para o terceiro, o resultado correto, 1,81. Ok? Espero que tenha dado sempre certo. Qualquer dúvida, já sabes, contactas com o teu formador teórico. Ok? Desejo-te um bom trabalho, um bom estudo e até à próxima.